Por incrível que pareça, há pessoas que usam a Bíblia para provarem que existem OVNIs, objetos voadores não identificados. E um dos textos que algumas pessoas acabam usando é o texto de Ezequiel, capítulo 1, dos versos 5 ao 28. Eu quero ler um desses versos para você e demonstrar que existem sim extraterrestres de Jesus. Porém, não são esses chamados extraterrestres estudados pela ufologia e muito menos estes supostos OVNIs que aparecem para muitos. Acompanhe o estudo de hoje. Ezequiel capítulo 1, dos versos 5 a 28, é um dos capítulos utilizados por algumas pessoas para alegar que a Bíblia faz menção a OVNIs, a objetos voadores não identificados. Eu não vou ler, obviamente, Ezequiel 1, dos versos 5 a 28. Você pode ler depois com mais calma, mas eu vou ler aqui alguns dos versos, para você perceber no que as pessoas se baseiam. E você vai ver uma coisa interessante. As pessoas leem a Bíblia fazendo uso da sua fértil imaginação, ao invés de permitirem que o autor original diga o que ele realmente queria dizer. Este é um erro muito comum. Quando nós estudamos a Bíblia, nós não devemos dar rédeas à nossa imaginação. Deus não deu a Bíblia para lermos e usarmos da nossa imaginação. Deus deu a Bíblia para usarmos da nossa razão e compreendermos aquilo que o autor original tinha em mente quando ele escreveu. E se nós não compreendermos todos os detalhes daquilo que o autor original escreveu, temos que pelo menos ter uma compreensão aproximada. E isso é feito por meio de uma leitura atenta, de uma análise contextual, permitindo que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Então a Bíblia não foi dada para dar rédeas à nossa imaginação. A Bíblia foi dada para nos guiar à compreensão da verdade. Tá bom? Ezequiel capítulo 1, verso 5, diz assim: do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. Um dos versos que eu vou ler então vai ser Ezequiel 1, verso 15, que diz assim: enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas, olha aqui a imaginação fértil, né? Se na Bíblia mencionam rodas suspensas, então são OVNIs, né? Vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Você percebeu a imaginação aqui em jogo? Eu leio o texto bíblico com a minha imaginação humana e fértil e já começo a imaginar discos voadores. Mas, meu amigo, deixa eu ser muito franco com você. Isso é falta de cultura. Né? Eu não posso ler um texto de qualquer jeito. Né? Você vai ler um livro. O que acontece se você vai estudar para uma prova e você lê a matéria de qualquer jeito? Você pega as afirmações do seu professor ou as citações de alguns autores e aí você usa da sua imaginação e entende a matéria do jeito que você quer. Você vai tirar um redondo de um 0 com merecimento. Por quê? Não é assim que se analisa um texto. Um texto nós não devemos simplesmente levar a nossa imaginação a ele, a não ser que você esteja lendo uma poesia, é óbvio. Né? Você está lendo uma poesia romântica, você tem que entender o que o poeta quer dizer e aí você dá asas à sua imaginação e tal. Mas mesmo assim você tem que estar de acordo com o que o poeta está revelando. Agora imagine um texto que não é poesia. Você não pode interpretar dando asas à sua imaginação. Então, vamos contextualizar brevemente essas rodas mencionadas aqui em Ezequiel, para você perceber que não tem nada a ver com OVNIs. Tá? Primeiro lugar, vamos deixar que a Bíblia seja a sua própria intérprete.
Como eu disse a princípio, a Bíblia é sua própria intérprete, e ao invés de usarmos da nossa imaginação para entendê-la, devemos usar da nossa razão, permitindo, por meio de uma análise contextual e de uma leitura atenta, que o autor inspirado revele o propósito original que ele tinha quando ele escreveu o texto. Vamos começar aqui então vendo, por exemplo, aqui o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Que é uma tradução mais atualizada e que ela apresenta as palavras de uma forma bem interessante. Ó. Em 31 de julho, a meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Então, primeiro ponto, Ezequiel não estava vendo discos voadores. Ezequiel estava tendo visões de Deus. Eram visões proféticas. Primeiro ponto, visões proféticas. E qual é a principal ênfase da visão no capítulo 1? São as rodas mencionadas uma dentro da outra com os seres viventes? Ou é o próprio Deus? Vamos ver aqui a conclusão no versículo 20, a partir do versículo 26. Ó. Acima dessa superfície havia algo parecido como um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente, que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com resplendor. Estava rodeado por um aro luminoso como arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Não era a aparência da glória dos extraterrestres. Era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Então, primeiro ponto no contexto. Uma visão profética. Não era algo literal que ele estava vendo, era uma visão profética. Segundo ponto, era uma visão da glória de Deus. Então, uma visão profética simbólica e uma visão da glória de Deus. E os seres que apareceram na visão? Quando você lê Ezequiel capítulo 1, você vê, por exemplo, no verso 6 o seguinte, ó. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Ou seja, estes seres, se você ler também Isaías 6, verso 2, onde há menção de seres celestiais com 4 e com 6 asas, e quando você vai também para Apocalipse 4, verso 6, você vê que esses seres são anjos. Há uma identificação aqui com querubins, uma classe de anjos que aparece nas visões com 4 asas. Então não são seres extraterrestres, esses ETs feios que são desenhados por aí com olhos enormes, uma cabeça enorme, um corpinho pequeno, nada disso. No contexto são anjos. É óbvio, meu amigo e minha amiga, que você e eu não conseguimos compreender os detalhes da visão de Ezequiel. Por exemplo, qual era o significado das rodas? Qual é o significado dos rostos diferentes com que cada anjo foi apresentado na visão? Os eruditos não têm uma resposta para isso. O que eles creem é o seguinte, que nesta visão da glória de Deus, em que aparecem seres viventes com rodas se movendo junto com seres viventes, uma das coisas que Deus está ensinando ao povo israelita é o seguinte, que mesmo eles estando no cativeiro babilônico, Deus ainda tinha a história no controle de suas mãos. Então Deus queria passar uma mensagem para eles, de que ele estava no comando. Eles entenderam os detalhes dos seres viventes, com rostos diferentes e com essas rodas. Mas nós não temos acesso a tais detalhes. Temos acesso a um dos aspectos gerais da visão, que é a lição. De que mesmo que eles sentissem que Deus os tinha abandonado, a glória de Deus estava com eles. E assim como as rodas se moviam juntamente com os seres viventes, a história está no controle das mãos de Deus. Um outro detalhe importante que nós aprendemos em Ezequiel e que desmonta essa teoria de que aqui é feita menção a OVNIs, quando você vai para o capítulo 2, você lê dos versos 1 ao 4, que a mensagem não proveio dos seres extraterrestres ou das rodas, não saiu nenhuma mensagem
dos supostos discos voadores. A mensagem era uma mensagem de Deus. E de acordo com Ezequiel 2, 1 a 4, era uma mensagem de Deus para um povo rebelde, teimoso e que tinha o coração duro. Ou seja, era uma mensagem para a casa rebelde de Israel. Há muitas vezes esta expressão no livro de Ezequiel. Veja especialmente o capítulo 2, do verso 1 a 4. Para finalizar, meu amigo, existem sim seres extraterrestres neste mundo. Porém, seres extraterrestres de Jesus. E quais são esses seres extraterrestres? São os anjos. Quando você lê Hebreus 1,14, lá é dito que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Só que além dos anjos bons, há anjos maus, há os seres demoníacos. Em 1 Timóteo 4,1, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé para seguirem a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Cristo e seus anjos contra Satanás e seus anjos, que acabaram sendo expulsos do céu de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12. Estes seres malignos acabam imitando, fazendo coisas sobrenaturais para imitarem supostos seres extraterrestres para enganarem as pessoas. Óbvio, há charlatanismo, há montagens feitas por editores de vídeo, há charlatanismo, mas há sim certas aparições sobrenaturais, porém são de origem demoníaca, porque de acordo com a Bíblia existem só dois poderes: Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. E pare para analisar uma coisa. Quando Deus dava uma visão profética, como deu para Ezequiel, naquele simbolismo todo das rodas que se moviam, tinha uma mensagem de Deus, tinha uma mensagem de salvação. Os supostos extraterrestres que aparecem por aí não têm mensagem de salvação. Na verdade, tem mensagens que acabam apoiando idolatria, conceitos de feitiçaria, de astrologia, de espiritismo, de necromancia. Quando que um suposto extraterrestre trouxe uma mensagem dizendo o seguinte: Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e todo aquele que nele crer será salvo e estará preparado para a segunda vinda? Você já percebeu que nenhum ser extraterrestre, desses supostos seres extraterrestres, aparece com uma mensagem de Deus para a humanidade? A resposta é óbvia, porque é o diabo. O diabo quer desviar a atenção das pessoas para qualquer coisa que não seja Deus e o plano de salvação. E por isso você tem que ficar esperto, você tem que ficar esperta, você tem que estudar a Bíblia e não se permitir enganar por mensagens espirituais, mas que não têm base no texto bíblico. E além disso, repito, devemos estudar a Bíblia tendo em mente, tendo como meta, buscar compreender o que o autor original tinha em mente quando escreveu o texto. E não usarmos da nossa imaginação pecadora para tentarmos interpretar o texto bíblico. Nós não temos dúvidas que quando Cristo voltar, nós teremos acesso a outros mundos criados por Deus. Em Apocalipse 12, 12, quando Satanás foi definitivamente expulso dos céus, seres celestiais disseram assim: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Deus tem sim vidas em outros mundos, porém a única categoria de seres extraterrestres, diríamos assim, autorizada por Deus para manter contato com a humanidade são os anjos. E com um propósito: salvação. Deus manda mensagens do céu para salvar pessoas e não para criar especulações, sensacionalismo ou para promover ensinamentos que contradizem a palavra de Deus.